Dois hambúrgueres, alfafa, queijo e molhos. E se você tivesse que pagar por cada resto de alimento que joga no lixo? Na Coreia do Sul isto já é uma realidade e hoje o país recicla quase 100% dos seus resíduos alimentares. O sistema de reciclagem de resíduos alimentares da Coreia do Sul pode parecer estranho à primeira vista, mas transformou o país em um exemplo para o resto do mundo. Cerca de 4,44 bilhões de toneladas são recicladas e isso representa cerca de 97,5% dos resíduos de comida gerados na Coreia do Sul. No vídeo de hoje você vai ficar sabendo como a Coreia do Sul conseguiu então eliminar quase 100% do seu lixo originário dos restos de alimento. Fica no vídeo até o final que você vai entender como isso funciona e o que foi feito. Se gostar do vídeo, se inscreve, deixa um comentário aqui pra gente, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma. Eu sou Leandro Ribeiro e este é mais um vídeo do canal Projeto Tudo TV. Segundo a ONU, o mundo desperdiçou quase 1 bilhão de toneladas de comida só no ano de 2019. Nos Estados Unidos, 60% dos restos alimentares vão parar em aterros sanitários, mas na Coreia do Sul, mais de 97% são reciclados. Como isso é possível? Não é mágica, é engenharia política pública e educação. Esse sistema sul-coreano é resultado de um trabalho de décadas. Em 1996, o país reciclava apenas 2,6% dos seus resíduos alimentares, mas isso começou a mudar com a transformação econômica iniciada nos anos 80. A década de 1980 foi um período fundamental para o desenvolvimento econômico da Coreia do Sul, com a industrialização e a urbanização. Com elas também surgiram alguns problemas sociais e um deles foi justamente o manejo de resíduos. A Coreia do Sul tem mais de 50 milhões de habitantes e uma densidade populacional muito alta, de mais de 530 pessoas por quilômetro quadrado. Só para se ter uma ideia, no Peru, por exemplo, a densidade não chega a 30 habitantes por quilômetro quadrado. E cuidar desses resíduos alimentares torna-se fundamental, pois os restos de comidas misturados com outros tipos de lixo causam mau cheiro e produzem líquidos poluentes que contribuem para as mudanças climáticas e poluição hídrica. Quando se decompõem, os resíduos liberam metano, que é um gás de efeito estufa muito mais potente que o dióxido de carbono. Além disso, acabam infiltrando no solo e indo parar nas águas subterrâneas. Pressionado pelos cidadãos, o governo teve que buscar uma solução para o problema dos aterros que começou a surgir nesta época. Havia um forte senso de comunidade para enfrentar os problemas sociais da época, e as políticas de gestão de resíduos do governo, combinada com esforços nacionais, trouxeram então esse grande avanço nesse tema. Então, em 1995, foi aprovado um sistema que cobrava por volume de resíduos gerados, sem separar restos de alimentos de lixo em geral. Se você mandasse o lixo misturado com resíduos de alimentos, com lixos do dia a dia, você acabava tendo que pagar uma taxa. Já em 2025, o descarte de restos de comida em aterros foi proibido por lei. E em 2013 foi implementado o atual sistema de cobrança por peso dos restos de comida. E o sistema continua evoluindo à medida que a tecnologia avança, mas se baseia em um princípio básico. Você tem que pagar cada vez que joga fora seus restos de comida. O sistema de cobrança varia de acordo com região ou distrito, mas basicamente existem, no geral, 3 opções. A primeira seria a utilização de sacolas autorizadas. Para quem opta por estas sacolas para descartar os restos de comida, é obrigatório fazer isso com sacolas autorizadas. Então a população acaba comprando essas sacolas e quando elas estão cheias deixam separadas, pois uma vez por semana um funcionário municipal, um servidor municipal, passa recolhendo essas sacolas com os restos de alimentos. Há sacolas de diferentes tamanhos, por exemplo, uma de 3 litros custa em média 300 won sul-coreanos, cerca de 20 centavos de dólar, e uma de 20 litros, por exemplo, custa em torno de $1,50. Um outro método é utilizar-se de adesivos, onde comércios e restaurantes geralmente usam adesivos que devem ser comprados com antecedência e colado em cada recipiente de lixo, indicando o peso do conteúdo.
Na Coreia do Sul, os restos de comida nesses locais podem ter um volume bastante significativo devido a uma tradição culinária do país chamada de banchan, em que vários pratos são servidos como acompanhamento dos pratos principais. Como consequência, isso gera muitos restos ou sobras de alimentos que são descartados dessa maneira, utilizando-se de adesivos aí especificando o peso de cada saco, onde ao ser recolhido, gerando essa taxa para o gerador desses resíduos. E a terceira opção é o de utilizar-se máquinas com tecnologia de RFID. Essa tecnologia são máquinas equipadas com identificação por radiofrequência. A pessoa acaba depositando ali os restos de comida em uma máquina equipada com esse sistema de identificação por radiofrequência que transmite os dados por ondas de rádios para um centro remoto. De tempos em tempos, a pessoa leva o recipiente contendo esses resíduos até a máquina que fica trancada. Para abrir essa máquina é preciso digitar o endereço ou aproximar um dos cartões que você recebe quando você faz o cadastro junto aos órgãos e então você pode descartar diretamente nessa máquina. A máquina, por sua vez, pesa automaticamente esses desperdícios e em alguns casos o valor é cobrado na hora no seu cartão de crédito. Há máquinas também que registram esses valores e o valor final é cobrado em uma conta mensal, como se fosse aí serviços públicos como uma conta de água. Então, na matéria explica que uma pessoa que mora sozinho aí paga menos de $5 por mês. Uma pessoa solteira aí, então, basicamente gasta em torno de R$30 por mês para ter os seus resíduos orgânicos recolhidos e reciclados. Além dessas máquinas que ficam em condomínios, alguns distritos contam com caminhões equipados com essa tecnologia RFID que pesam os recipientes do lixo no momento da coleta e calculam o custo automaticamente. E quanto às multas aí, no geral, a população sul-coreana usa corretamente o sistema de reciclagem, que além de regular o desperdício, tem regras específicas para o descarte de alumínio, plástico, papel e outros materiais. Se alguém, por exemplo, descarta restos de comidas no lugar errado, pode levar uma multa. No caso de estabelecimentos comerciais, a infração pode ser detectada tanto pela quantidade reduzida de lixo registrada quanto por câmeras de segurança. Então acaba se utilizando até de câmeras de segurança para comprovar que você cometeu uma irregularidade ou se você está fazendo a coisa correta. No caso das residências, as multas podem superar os $70, cerca de R$400 aí, a depender da frequência da infração. Já para empresas, a multa é um pouco mais salgada, pois podem superar os 10 milhões de wons sul-coreanos, que equivalem aí a mais ou menos $7 mil. Mas o que é feito com esses resíduos? Então, os restos de comida são reciclados com diferentes finalidades. Um dos principais usos acaba sendo para a ração animal, onde cerca de 49% desse resíduo é utilizado para se fazer aí ração para animais. Adubo, 25% e a produção de biogás, 14%. Então, todo esse resíduo é levado aí para lugares onde são gerados ou biogás ou adubo, ou então feito rações para animais com esses resíduos alimentares. Entretanto, esse sistema de reciclagem da Coreia do Sul ainda enfrenta alguns desafios. Um deles é o possível risco para a saúde animal, já que as rações feitas com restos de comidas mal processadas podem transmitir doenças. Outros desafios enfrentados na reciclagem desses alimentos incluem a alta quantidade de sal nas comidas típicas coreanas. O excesso de sal pode fazer mal aos animais e há a necessidade de melhorar a tecnologia para tornar a produção de biogás mais eficiente. Qual é a lição que fica desse sistema sul-coreano? Um dos segredos do sucesso desse sistema é o fato de ter diversos pilares, como cobrança por pesos de resíduos, multas e campanhas educativas frequentes que ensinam como separar os resíduos e conscientização do impacto ambiental no descarte inadequado. No geral, os coreanos costumam seguir as regras e têm forte senso de responsabilidade moral. Claro que não são todos, mas no geral é assim. Além disso, comparado com a média salarial na Coreia do Sul, o custo mensal para reciclar o resto de comida não é tão alto. E você acha que no Brasil daria certo esse sistema? Digita aqui para mim nos comentários se você acredita que um sistema parecido com esse
funcionaria aqui no nosso país. Para Rose Holly, que é especialista em desperdício de alimentos da Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura, países aí com insegurança alimentar, como muitos da América Latina, incluindo o Brasil, o foco deve ser em maximizar o aproveitamento dos alimentos por meio da redução de perdas, doações e outras medidas. Os sistemas de cada país devem se basear em dados sólidos e ter uma compreensão de onde, por que e em que quantidades ocorrem os desperdícios e perda de alimentos. As soluções precisam estar fundamentadas em evidências científicas e se adaptar à realidade local. Resumindo, no Brasil, essa técnica de recolher os restos de alimentos separados do lixo comum é inviável. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre como a Coreia do Sul conseguiu eliminar aí quase 100% dos seus resíduos de alimentos, aí as sobras ou os restos de alimentos que causam diversos problemas à sociedade, e de uma forma eficaz aí, e praticando a reciclagem, conseguiu dar o destino correto para esses resíduos aí, gerando um ganho ambiental incalculável. Se você gosta de temas como esse, temas ambientais e de sustentabilidade, ou da engenharia que move o nosso planeta, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui pra gente e não esqueça de curtir, porque isso ajuda muito a gente a crescer aqui dentro da plataforma e nos incentiva a fazer mais vídeos. Muito obrigado pela companhia, eu sou Leandro Ribeiro e esse foi mais um vídeo aqui do canal Projetudo TV.